Olá! Todos nós enfrentaremos ao longo da vida as nossas mais diversas adversidades, lutas, enfrentamentos. A questão não é se enfrentaremos ou não, porque é fato, todos nós enfrentaremos. Talvez mude o enfrentamento de A para B, as minhas lutas não serão as suas lutas, o tempo em que eu irei lutar talvez não seja o seu tempo, as limitações que eu tenho talvez não sejam as suas, mas todos nós passaremos pelos nossos enfrentamentos. Há um texto da Palavra de Deus, lido agora há pouco, e eu queria então trazer esse texto de volta e pensar um pouco sobre o conteúdo dessa narrativa. Um momento maravilhoso de uma experiência sobrenatural de Jesus com seus discípulos, num dia de adversidade. Diz assim lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 46 até o verso 51. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Uma narrativa comum, um dos textos mais conhecidos do Evangelho, especialmente de Marcos, e que fala de algo, apesar de comum, tão importante para os nossos dias. Vivemos tempos de adversidades. E falando um pouco mais propriamente do nosso país, poxa vida, em quase 45 anos de vida, eu digo a você, eu imagino que você também tenha essa mesma opinião, faz tempo que nós não enfrentamos um tempo de tantos altos e baixos na política, na economia, nas questões éticas e morais de uma nação, da nossa nação. Mas apesar de estarmos vivendo um tempo de grandes adversidades, a pergunta é: como lidar com isto? Como enfrentar? Como conduzir um tempo difícil na vida, já que nós estamos passando por esse tempo? Esse Evangelho de Marcos, nessa narrativa, mostra algo muito especial. A Bíblia vai dizer que antes da tempestade ser enfrentada, antes do vento ser repreendido, antes da quietude pairar sobre aquela embarcação e sobre a vida dos discípulos, Jesus estava à parte orando, diz, e tendo-os despedido foi ao monte a orar. Muitos de nós, infelizmente, acabamos buscando a Deus em oração quando tudo dá errado. Parece meio que padrão. No geral, eu vejo isso acontecendo. Em 20 anos de ministério pastoral, tenho percebido isso com muita frequência. As pessoas, elas vão para as igrejas, elas buscam a fé, elas procuram os templos religiosos, procuram os sacerdotes, aqueles que representam a fé, os líderes espirituais, e elas pagam um preço de oração, e elas vão buscar ali fazer as suas preces a Deus. Não é errado, digo a você, que bom, que antes tarde do que nunca. No entanto, a estratégia que esse texto nos propõe é que eu e você devamos estar em oração antes da tempestade, antes do vento forte. Porque nós nunca sabemos quando o tempo vai virar. Nunca sabemos quando o conflito conjugal vai vir, quando os conflitos com os nossos filhos virão, quando a doença vai bater a porta, quando iremos sofrer um acidente, quando a demissão vai ser colocada sobre a nossa mesa no trabalho. Nós nunca sabemos quando isso vai acontecer. Há muitos de repentes na vida, há muitas surpresas na vida. O dia mau está para todos nós, como falei um dia desses. No entanto, quando eu estou numa relação com Deus, quando eu estou vivendo uma vida de oração, quando eu estou entendendo o meu lugar em Deus, de dependência, de busca, o texto diz aqui que o próprio Cristo fez isto, ele sai do meio da multidão, se desloca, vai até o monte e lá no monte ele começa a falar com o Pai. Se Cristo, o Deus que se fez carne, tinha uma disciplina de oração que antecipava o enfrentamento das lutas e adversidades, eu fico imaginando o que não deve sobrar para mim e para você. Nós precisamos, e eu digo isso em condição vital, não é um fetiche, é necessidade de última ordem. Nós precisamos buscar a Deus em oração e em frequentar o lugar secreto. Há um lugar precioso em que nós encontraremos paz,
em que as nossas vitórias serão forjadas, em que encontraremos força, discernimento, capacidade, graça, força para enfrentar as nossas lutas. E mais do que enfrentar, superá-las, vencê-las. Essa é uma grande lição desse texto. Um Cristo que antes de enfrentar a tempestade e fazer com que essa tempestade se aquiete, ele já estava vivendo uma relação íntima com o Pai, já estava em oração. Não espere dar tudo errado para buscar a Deus. Não espere desandar a sua vida, seu trabalho, sua saúde, seu casamento, a relação sua com seus filhos. Não espere desandar a sua empresa para então você buscar a Deus. Busque a Deus antes que tudo dê errado. Porque quando esse dia do de repente, da adversidade, quando esse de repente da tempestade, do vento forte vier, você não vai ficar perturbado, você não vai perder o seu sono, você não vai ficar desesperado, angustiado. Talvez você fique incomodado, porque não dá para enfrentar lutas e falar, nossa, que delícia, que ótimo. Não, isso vai provocar algum incômodo, um desconforto, mas não precisa arrancar o nosso chão. E esse texto diz aqui que então ele, o próprio Cristo, depois de tendo orado, ele olha a uma certa distância e percebe que o barco aonde os discípulos estavam, lá no meio do mar, esse barco estava sendo assolado. E havia uma fadiga muito grande ali entre os discípulos, o vento era contrário. E lá perto da quarta vigília da noite, a Bíblia diz que o Senhor se aproxima daqueles discípulos e, portanto, se aproxima da tempestade, do vento forte, da adversidade. Ele vai fazendo isto andando sobre o mar. O que eu quero destacar agora nesse segundo momento dessa narrativa é que quando estamos bem em oração, estamos fortalecidos, nós não iremos fugir do problema, iremos enfrentá-lo. Jesus não fugiu da tempestade, Jesus não fugiu da embarcação, Jesus não fugiu do problema, ele foi ao encontro, ele enfrentou aquela situação. Toda vez que nós estamos fragilizados, enfraquecidos, empobrecidos em nossa fé, é comum fugirmos, é comum batermos em retirada, mas exatamente quando estamos vivendo intimidade com Deus, em que o nosso coração está aquecido na fé, tomados por esperança, por confiança em Deus, olha, com certeza, assim que os ventos contrários aparecerem, a tempestade surgir, nós enfrentaremos. Esse é um grande legado da fé. A fé não nos acovarda. A fé, ela nos enriquece com força, a fé nos empodera, gera ousadia em nós, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Nos deu um espírito de ousadia para enfrentamentos, para olharmos para os nossos problemas e dizer, ok, você está aí, mas eu vou te enfrentar e farei isto em fé, em esperança, em nome de Jesus. Essa é uma segunda grande lição. Toda vez que estamos bem com Deus, nós não fugimos dos problemas, nós os enfrentamos. E uma última lição desse texto, a Bíblia diz aqui que a tempestade vai embora. Toda tempestade, todo vento contrário vem, mas ele também vai. Isso pode passar tendo você crescido na fé ou pode passar você tendo prejuízos. Nesse momento que nós temos a experiência aqui que Cristo nos traz, é que a tempestade passa e ele deixa ali um grande legado, mostrando que é possível enfrentar e vencer quando temos fé. O texto diz aqui, porque todos o viram e perturbaram-se, acharam que era um fantasma. Ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eles ficaram sem entender. Um grande milagre aconteceu aqui. E esse ponto é importante observarmos. As tempestades, elas passam quando nós estamos na presença de Deus. Elas não ficam. Uma crise, ela tem seu tempo, tem sua validade, mas com fé em Deus, ela passa. Não precisa se perpetuar. A minha oração e à luz dessa palavra, e a orientação que eu te dou à luz dessa palavra, porque é a orientação que eu dou a mim mesmo, que você possa orar antes que as coisas deem errado. Que quando você estiver bem em Deus e os problemas vierem, você se sinta desafiado a enfrentá-los. E acredite, vai passar. E quando passar, você olhar para trás e vai glorificar a Deus, porque Ele é o Deus que faz, que pode, que realiza. Nada é impossível para aquele que crê. Deus te abençoe em nome de Jesus.